Ei? Você se lembra daquela sensação? Aquele arrepio de aventura, o cheiro de mapa antigo, a amizade que parecia que ia durar para sempre? Se você cresceu nos anos 80, sabe exatamente do que eu tô falando. Os Goonies, para muitos de nós, não foi só um filme. Foi um pedaço da nossa infância. A gente se via em cada um deles, no Mickey com seu aparelho, no Dado com suas invenções malucas, no Gordo com a dança do vento, no Bocão que não parava de falar. A gente queria descer por aquele escorregador, tocar aquele órgão de ossos e, claro, encontrar o tesouro do Willy Kaori. E se eu te dissesse que a aventura quase continuou, que por décadas a promessa de um novo capítulo, de um reencontro com nossos heróis, esteve viva, pulsando nos bastidores de Hollywood? Pois, a sequência de Os Goonies foi um dos projetos mais aguardados, sonhados e infelizmente frustrados da história do cinema. E hoje, nós vamos desvendar esse mistério. Vamos mergulhar fundo nessa história de esperança, quase realizações e o porquê de nunca termos voltado para as docas de Goon. Prepare a nostalgia, porque essa viagem vai mexer com o coração. A história de Os Goonies é, em sua essência, uma história sobre sonhadores. E não sou... na tela. Fora dela, a equipe era um verdadeiro time dos sonhos. A ideia original veio de ninguém menos que Steven Spielberg. A direção ficou com Richard Donner, que já tinha nos dado Superman. E o roteiro, com Chris Columbus, que mais tarde nos traria Esqueceram de Mim e os primeiros Harry Potter. Era uma receita para o sucesso. E o resultado foi um clássico que marcou uma geração inteira. O filme termina de uma forma perfeita, mas que também deixa uma portinha aberta. A família Walsh salva sua casa. Os Fratelli são presos, e eles descobrem que o saco de veludo do Mike estava cheio de joias. Um final feliz, mas a gente sempre se perguntou, e depois, o que aconteceu com eles? Será que eles continuaram amigos? Será que viveram outras aventuras? Essas perguntas não eram só nossas. Elas ecoavam também na mente dos criadores. Logo após o sucesso do filme, as conversas sobre uma continuação começaram. A ideia inicial, ainda nos anos 80, era bastante ousada. Richard Donner, Steven Spielberg chegaram a pensar em uma trama que envolveria os Goonies já adultos, talvez com seus próprios filhos encontrando um novo mapa. Mas o desafio era enorme. Como capturar a mesma magia? Como criar uma aventura que estivesse à altura da original, sem parecer uma simples cópia? O principal obstáculo, segundo o próprio Donner, era a história. Eles não queriam fazer uma sequência só por fazer, só pelo dinheiro. Tinha que ser algo especial, algo que fizesse jus ao legado. Vários roteiros foram escritos, ideias foram jogadas na mesa, mas nenhuma delas parecia ser a ideia. Nenhuma delas tinha aquele brilho nos olhos, aquele sentimento de Goonies nunca dizem morrer. Os anos foram passando. Uma década, duas, e o elenco original, que a gente viu crescer, também cresceu. Sean Astin, o nosso eterno Mike, virou o Sam de O Senhor dos Anéis. Josh Brolin, o Brandon, se tornou um dos maiores astros de Hollywood, interpretando até o Thanos. Corey Feldman, o Bocão, e Kevin Kwan, o Dado, seguiram suas carreiras com altos e baixos. A cada entrevista que eles davam, a pergunta era inevitável. E a sequência de Os Goonies? E a resposta era sempre uma mistura de esperança e incerteza. Eles queriam, o público queria, mas o projeto não andava. No início dos anos 2000, a esperança se reacendeu com força. Com a tecnologia de efeitos especiais avançando, novas possibilidades surgiram. Surgiram rumores sobre uma animação, uma série de TV, até mesmo um musical da Broadway. A Warner Bros., detentora dos direitos, parecia mais aberta a explorar a propriedade. Richard Donner, já com mais idade, mas com o mesmo espírito aventureiro, continuava dizendo em entrevistas que estava tentando, que estava lutando para que acontecesse. Em 2014, o mundo quase parou. Donner deu uma entrevista bombástica confirmando que a sequência estava finalmente acontecendo. Ele disse que Spielberg tinha uma ideia para a história e que eles estavam trabalhando em um roteiro. A melhor parte? Ele queria trazer todo o elenco original de volta. A internet explodiu. A nostalgia tomou conta de tudo. Finalmente, depois de 30 anos, iríamos reencontrar nossos amigos. A ideia que circulava na época era que a nova geração, os filhos dos Goonies originais, encontraria um novo perigo e precisaria da ajuda dos pais, os heróis veteranos, para resolver o mistério. Seria a passagem perfeita do bastão, honrando o passado e olhando para o futuro. O roteiro supostamente estava sendo escrito e a produção parecia iminente.
mas o silêncio veio logo depois. As atualizações pararam. Os atores, quando perguntados, voltaram a dar respostas vagas. O que aconteceu? A verdade é que, mais uma vez, o roteiro não agradou a todos. Achar o tom certo, o equilíbrio entre o novo e o nostálgico, provou ser uma tarefa quase tão difícil quanto encontrar o tesouro do Willy Kaoru. Além disso, a agenda de todos os envolvidos, agora grandes estrelas, era um pesadelo logístico. Coordenar as filmagens com Sean Astin, Josh Brolin e todo o resto era uma missão quase impossível. Então, em 2021, veio o golpe final. Richard Donner, o capitão daquele navio, o coração e a alma de Os Goonies, faleceu aos 91 anos. Com sua partida, a esperança de ver uma sequência dirigida por ele se foi para sempre. O próprio Corey Feldman disse publicamente que, sem Donner, não faria sentido. Era ele o único que poderia reunir todos e capturar aquela magia novamente. A aventura, ao que tudo indica, tinha chegado ao fim. É triste pensar que nunca veremos essa continuação. Mas talvez, só talvez, seja melhor assim. Os Goonies é um filme perfeito em sua imperfeição. É um raio que caiu uma única vez. A magia daquele filme está na nossa memória, na nossa infância. Tentar recriar isso 30, 40 anos depois, talvez quebrasse o encanto. Talvez a melhor homenagem que a gente possa fazer é simplesmente apertar o play de novo. Apresentar o filme para nossos filhos, sobrinhos, para uma nova geração. Manter o espírito vivo, porque a grande lição de Os Goonies não é sobre o ouro ou as joias. É sobre amizade. É sobre lutar por aquilo que você acredita, pela sua caça, pela sua família. É sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre olhar para os seus amigos e saber que juntos vocês podem enfrentar qualquer coisa. E essa mensagem não precisa de sequência. Ela é eterna. O tesouro, no final das contas, sempre foi a jornada. E a nossa jornada com eles, mesmo que tenha durado apenas 2 horas, vai durar para sempre em nossos corações. Goonies nunca dizem morrer, e a memória desse filme é incrível. Prova que isso é verdade. E aí, essa viagem no tempo mexeu com você? Se você também é um Goonie de coração e amou relembrar essa história, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso bando. E se você ainda não faz parte da nossa tripulação, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, o tesouro pode estar em qualquer lugar. Obrigado por assistir.